Cantando Histórias. Cantando Histórias. Um bom papo com músicas que marcaram época. Cantando Histórias. No seu Cantando Histórias, agora literalmente um bom papo. Ele já está aqui com a gente. Bom dia, Padre Willis. Bom dia, Patrício. Bom dia, ouvintes do Cantando Histórias. Estamos aqui para partilhar um pouquinho mais o novo decreto do Dom Emanuel. Comentar um pouco mais, né? Muito bem, o novo decreto foi emitido no último dia 28 de agosto, portanto, na última sexta-feira, né? Sexta-feira, isso mesmo, o Dom Emanuel emitiu aí o novo decreto diocesano, onde dá a possibilidade de retomar aí as atividades, algumas atividades, nem todas, mas dentro de uma série de precauções que são exigidas para esse retorno das atividades da igreja. Padre Willis, seja bem-vindo, né? Agradeço a sua disponibilidade por vir aqui compartilhar com a gente este momento. Eu acho sempre importante, Patrícia, a gente partilhar, né, os decretos, porque ele não é um decreto difícil de compreender, né? Mas ele precisa ser explicado na medida em que ele não é geral. Ele contempla a realidade de cada paróquia, de cada município, enfim. Então, o fato da flexibilização que o bispo dá não significa poder de imediato, inclusive, né, celebrar a Eucaristia. Tudo de então, novo, a gente vai tentar partilhar com o ouvinte, que de repente até quer participar com a gente, né? Quer dar também a sua opinião, e isso é importante. Com certeza, os ouvintes aqui gostam de participar. Padre Willis, eu participei da reunião com o Dom Emanuel, né, mais alguns padres do Conselho Presbiteral, onde foi conversado esse assunto, e se for olhar assim a vontade, o desejo de Dom Emanuel, o desejo no sentido assim, a preocupação dele, ele não daria essa flexibilidade nesse momento. Para ele, a pandemia ainda não está controlada, e ele deixou isso aqui bem claro no seu decreto, né? Mas desde o dia 19 de março que nós estamos aí com as atividades religiosas suspensas. A gente fala muito das missas, né, da celebração da palavra, todos nós sentimos falta. Nós padres, eu creio que nós somos os primeiros, né? Até porque a experiência de celebrar virtual, sem o povo presente, ela não é agradável. Ontem, por exemplo, lá na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nós fizemos uma restrição maior do que a gente já vinha fazendo. Celebramos com 5 pessoas. Uma pessoa para fazer todas as leituras e preces, um da Pascom, um do som, um para a música e o padre. Então, nessa situação, você vê como que é ainda mais difícil presidir a Eucaristia, né? Então, assim, não é uma situação que a gente viva com naturalidade. Depois de tanto tempo vocês já acostumaram a celebrar virtualmente, né? Eu penso que é uma realidade que a gente acostuma, porque não é a essência do nosso ministério. A essência do ministério é a relação com o povo, né? Assim, é a celebração com a Assembleia presente ali, né? De corpo presente, né? No melhor sentido dessa palavra, né? Então, assim, realmente a gente não se acostuma, não se habitua a celebrar virtual. É um grande desafio para a gente também, e não é bom. Talvez o ouvinte que está em casa pense assim, mas vocês celebram tranquilamente, mas não é bom. Talvez o ouvinte precisasse fazer essa experiência, né? Por exemplo, conversar com alguém só virtualmente, com seu pai só virtualmente, com sua mãe só virtualmente. Você vai percebendo como que isso realmente não faz tanto sentido, né? E de alguma forma chega uma hora, parece que a gente meio que cansa dessa situação, né? De celebrar virtualmente, a questão virtual que nos cansa, né? A pandemia nos cansa a todos, né? O ouvinte que está também cansado, o pessoal do comércio está cansado, enfim, todo mundo que de alguma forma está sendo impactado por essa situação está cansado. As pessoas cansam de ficar dentro de casa. Então, uma situação muito complicada que atinge todo mundo, né? Atinge a todos nós. E aí eu gostaria da gente comentar aqui então algumas partes do decreto, começando justamente quando o Dom Emanuel ele deixa claro que ainda não há o controle da pandemia, mas esse novo decreto ele vem atender a pedido de padres e fiéis, os quais anseiam por uma flexibilização. De fato a gente tem esse desejo, Padre Luiz, de voltar a celebrar a missa.
a grande pergunta que fica, a gente não está questionando assim o decreto se está certo, se está errado, a gente está, porque a gente vai ver que cada paróquia, daqui a pouco nós vamos comentar isso, né? Ela vai se deixar orientar pelo município, nas orientações municipais. Mas fica ainda esse medo, né? Será que é hora? E um compromisso, né, Patrício, que nós padres e a igreja precisa ter, porque a igreja católica, ela tem um compromisso social. Nós não temos um compromisso só espiritual com nossos fiéis, né? Então, quando você diz os decretos municipais, né, que o bispo pediu que a gente olhasse isso, sério na hora de decidir e levar em consideração as orientações que vão salvar vidas, né? Uma das coisas que muita gente usa como argumento, Padre Willis, é que só a igreja que não está funcionando, né? O comércio funciona, os bancos funcionam, há aglomerações para todo lado, né? Vou até te fazer uma pergunta. Desde que começou a pandemia, em algum momento você teve mais tempo do que antes da pandemia? De forma nenhuma. Então, as atividades que nós realizamos, a gente ocupa o tempo todo, né? Então, se a gente não celebra, não é por causa do tempo, né? A questão é justamente não aglomerar pessoas, né? Não criar oportunidade das pessoas estarem de alguma forma próximas uma da outra. Eu vejo, Patrício, que desde que começou a pandemia, você também deve estar vivendo essa experiência, que nós temos reunião com os conselhos, mas todos os dias nós conversamos com os membros do conselho. É uma mensagem que a gente conversa, é uma coisa que nós combinamos. É uma família de um enfermo que o ministro não pode ir, mas que a gente dá uma assistência por telefone, conversa, manda uma mensagem. É um aniversariante que a gente procura dar os parabéns. É um atendimento presencial que aí de repente a gente pode fazer e nós estamos fazendo. E se intensificou bastante nesse período também. Então, assim, dizer que a igreja, né, como as pessoas, não está funcionando é uma falta de compreensão do que é a igreja em si, que não é só a missa, que não é só reunir, né? Isso também faz parte da natureza da igreja, mas a igreja está para muito além disso, é todo o cuidado com a vida. Se a gente descuidar da vida em nome de celebrar a Eucaristia, nós estamos contradizendo aquilo que a Eucaristia é, que é sinal de vida, né, para as pessoas. Uma coisa muito interessante, já falei isso aqui várias vezes, que a igreja ela é um corpo. Isso é muito importante a gente compreender isso, né? E quando um membro participa, todo o corpo é alimentado, né? Então, muito bonita essa teologia da igreja como corpo, porque você como membro, mesmo você não estando presente, aquele membro que está presente, ao se alimentar da palavra, da Eucaristia, ao se alimentar da presença física, ele está alimentando também, né, aquele que não está fisicamente, talvez esteja virtualmente, né, mas não deixa de ser alimentado também. Isso é uma teologia muito linda, né? Essa teologia de que a igreja ela é um corpo. Mas, Padre Willis, uma das coisas que eu vejo assim, que precisa ficar muito bem claro para todos nós, né, para quem está ouvindo o nosso programa, é essa possibilidade de cada paróquia seguir uma orientação. De repente alguém vai falar assim, mas lá na paróquia tal tem tantas pessoas participando, né? E aqui já é diferente, ou na minha paróquia é diferente, né? Porque cada paróquia vai seguir de alguma forma a orientação municipal. Eu vejo, como você disse, mesmo tendo essas orientações municipais, é preciso o bom senso do pároco, do administrador paroquial, do CPP, né, o Conselho Pastoral Paroquial, então ter esse cuidado. Então, assim, a orientação agora ela vai depender muito de cada paróquia. Não é porque está fazendo em uma paróquia que o mesmo pode ser feito na outra, né? Você comentou, então, o primeiro ponto, né, do decreto, né, observar a realidade. Aqui perto mesmo vai acontecer isso, Patrícia. Olha, conversando com o Padre Elias, né? Ele, na realidade, que Tombos é diferente da nossa aqui. O decreto lá, por exemplo, Tombos tem duas cidades. Então, Pedra Dourada é uma realidade. Tombos é outra. Eu vou viver a mesma situação aqui, Aparecida, por exemplo. A paróquia Nossa Senhora Aparecida tem uma realidade, está dentro de Carangola. Faria Lemos, que é São Mateus, é outra realidade. Então, nós vamos, de acordo com o decreto do bispo, observar a realidade da comunidade paroquial. E eu penso até, Patrício, que se a gente perceber alguma incoerência no decreto municipal, não significa que a gente tem que voltar. Com certeza. Né? Se a realidade ainda é difícil e o decreto, por pressão da comunidade, liberou. Não significa que a gente vai observar
né, a realidade. Vamos continuar trabalhando, como já estamos, né, mas observando essa realidade. Isso é muito importante, porque o padre, ele tem, a partir desse decreto, né, o direito, autonomia, para ver como fazer essa volta e quando fazer também essa volta, né? A gente espera que as coisas melhorem, né, Padre Willis? Mas se a situação não melhorar, o bispo também pode mandar novo decreto cancelando esse e retomando a orientação anterior, né? E é importante destacar, né, Patrício, você já havia dito, o desejo primeiro do Dom Emanuel era que a gente permanecesse sem que o antigo decreto continuasse vigorando, né? Mas eu acho que ele foi prudente, porque ele está partilhando as responsabilidades. Isso aí eu acho que é importante. Partilhar as responsabilidades, Padre Luiz, é uma coisa que eu vejo muito importante, que a gente precisa aprender sempre a fazer, né? Mas eu vejo que nem sempre as pessoas elas estão dispostas a assumir a responsabilidade, né? Porque você compartilha as responsabilidades da sua paróquia com sua liderança, mas se alguém precisar de responder a um processo, por exemplo, né, da sua paróquia, quem vai responder? Caso, por exemplo, a gente está lá celebrando com 30 pessoas e só é permitido 10, se isso for denunciado e tiver um problema, nós como administradores é que teremos que responder, né, pela paróquia, pelo crime. Talvez seja interessante dizer isso, desrespeitar um decreto municipal. Você falou em crime e me lembrei aqui de um assunto muito polêmico que está envolvendo o Padre Robson, né? Eu gostaria até de tratar desse assunto aqui, mas de uma forma muito tranquila, né? Sem condenar, sem fazer julgamento, mas também sem esconder a situação que ainda está sendo apurada. Mas quando a gente fala dessa situação de quem responde, né, eu creio que ele não está sozinho nessa, né? Quantas pessoas estão ao seu redor, quantos assessores? Ele é um cara cheio de assessor, né? E quem está na mídia nesse momento, assim, sendo bombardeado é o Padre Robson. Quase que a imagem dele cobre todos os outros que talvez estejam muito mais envolvidos na questão, né? E é muito interessante, Patrícia, porque na vida paroquial a gente vive muito isso. O padre não trabalha sozinho. A gente tem tesoureiros, nós temos coordenadores de comunidades, nós temos coordenadores de pastorais, e a vida se desenvolve aí. A gente não dá conta de fazer nada sozinho, então a gente acaba delegando também muitas funções, mas sempre com essa consciência. No final das contas, da gente, se problema tiver, é a gente né, somos nós que respondemos por isso. Então, ter cuidado, ter paciência, ter prudência é muito importante. A mesma coisa vale para o prefeito municipal, né? O decreto, ele não toma a decisão sozinho, ele escuta a Secretaria Municipal de Saúde, todos que estão ao seu redor, né? Os seus secretários, enfim, ele escuta até a comunidade, mas na hora de decidir, a decisão cabe a ele, né? E recai as responsabilidades. Isso, e as responsabilidades caem sobre ele também. Padre Willis, mas algumas coisas elas continuam sendo obrigatórias, né? Mesmo voltando a celebrar, né? Algumas coisas são obrigatórias, que é, por exemplo, o distanciamento, né? As pessoas não podem ficar próximo uma da outra. Então, em cada templo, cada igreja vai caber um determinado número de pessoas. O uso de máscara, ele é obrigatório. Eu fico olhando que às vezes algumas pessoas elas usam máscara só porque tem uma lei que está meio que obrigando, né? Então assim, o uso da máscara não é só para se mostrar. Mas se você vai sair à rua, se você vai à igreja, o uso da máscara é para proteger você e proteger a pessoa que está com você. Então não tem essa de usar a máscara só para mostrar que está usando, né? É obrigatório, é necessário. Também o uso do álcool em gel, a disponibilidade do álcool em gel nas igrejas é também obrigatório, segundo o decreto de Dom Emanuel. Então são cuidados que precisam ser levados em consideração. Controle de entrada de pessoas, né? Também aferindo a temperatura, né? Tem uma comunidade que eu vi lá que as pessoas entram por uma porta, né? Aí depois que todo mundo entrou, fecha-se aquela porta, abrem-se as outras, que a saída é por outra porta. Até isso eles estão
fazendo um certo controle, né? Uma outra questão, né, Patrício, que o sacramento da unção dos enfermos e a administração do viático, assim como as visitas dos ministros extraordinários da comunhão aos doentes e enfermos, deverão ser realizados com toda a precaução e restringindo as circunstâncias de comprovada necessidade. No nosso caso, pesa ainda mais, né? A maioria dos enfermos são idosos. Nem sempre, né? Mas a grande maioria dos enfermos que recebem a Eucaristia são idosos. Então também deverá ser feito todo um estudo, né? Caso por praticamente nessa situação, né? Então, porque não é só uma defesa do enfermo, não. Tem também o ministro. Muitos nossos ministros são idosos. Ou são do grupo de risco, quanto às vezes a saúde não é uma saúde boa, né? Tem as suas limitações, então todo esse cuidado precisa ser levado em consideração. O que eu achei interessante no ponto 4 é que o Dom Emanuel, ele flexibiliza, né, e delega as decisões aos párocos, né, aos administradores, mas no que diz respeito a ele mantém-se firme, né, no que ele acredita. Ele diz: o sacramento da crisma, por enquanto, não será administrado. Como eu disse no início da nossa conversa, se fosse olhar, né, a orientação de Dom Emanuel, ele não flexibilizaria, né, esse decreto nesse momento, né? Eu vejo aqui para Carangola, Padre, eles assim com muita preocupação, né? Os casos aqui, eles estão em alta, podemos dizer assim, né? O Hospital Evangélico, por exemplo, até a segunda informações que a gente tem, até sábado, né? Eu não sei, hoje é segunda-feira, as coisas podem ter mudado. Mas o Hospital Evangélico, com seus leitos de UTI, que são apenas 10, me parece, né? Estavam todos ocupados com Covid. E aí as pessoas podem pensar assim: mas tem a casa de caridade, mas também tem outras doenças que acometem as pessoas, né? E então há necessidade da utilização da UTI. A vida não se restringe, as doenças não estão restringidas ao Covid-19, né? Ela é uma que nós podemos, assim, lutar até mais contra, mas existem outras que as pessoas precisam. E Carangola, e isso é bonito pra gente, tem gente que fala assim: mas só 60% é que são de Carangola. Eu digo, que bom que Carangola pode acolher, né, pessoas da região toda. Isso é importantíssimo, acho que é bom para a cidade. Enfim, é uma referência, né, o hospital aqui, né, em toda a região. No número 5, o bispo diz: as atividades formativas das pastorais, movimentos, associações, grupos de reflexão poderão ser realizadas, desde que não haja aglomeração de pessoas, né? Essa aglomeração que talvez seja o mais difícil da gente controlar. Eu vejo que algumas pessoas parece que elas têm dificuldades, né? Alguns acham-se no direito de ir. Vai acontecer uma novena, vai acontecer um encontro, ela quer já estar presente, né? Para você ter uma ideia, o próprio decreto que o bispo lançou na sexta-feira, não é? Para muitas pessoas já deu a ideia de que no domingo já poderia ir à missa. E em alguns lugares já aconteceu. As pessoas de repente chegaram porque o decreto... Porque assim, lê o decreto muito por alto. Ou talvez nem leia o decreto, Padre. Ouvi dizer que o bispo liberou, né? Ai. Agora, realmente aqui nesse ponto 5 eu vejo que existem grupos de reflexões que tem 5 pessoas. Né? Ou pequenos grupos de pastorais que são restritos realmente. Então esses, a partir de um decreto que possibilita até 5, até 10 pessoas, eles realmente poderão começar a funcionar, né? Não tem problema, porque não vão gerar aglomeração, porque o grupo não ultrapassa esse limite. O nosso grupo tem 30 pessoas, então vão estar fazendo... Não. Se tem 30, pode ser que apareçam 30. Né? Agora, se é um grupo que só tem aquela quantidade, né, caso por caso, né, então ele não vai ter um número maior. Patrício, nós temos aqui a participação da Isabel, lá de Faria Lemos. Ela também está comentando aqui o nosso bate-papo. Ela disse assim: isso mesmo, continuamos sendo igreja. Eu continuo envolvida do mesmo jeito, né? Ainda não é hora de voltar, minha opinião da Isabel, né? Carangola e Faria Lemos estão ligados em todos os sentidos, e Carangola está num momento crítico. Essa é a opinião da Isabel. Queria destacar 2 coisas, né? Primeiro, ela dizendo que ela não parou e continua envolvida, né? Ou seja, a pandemia
para o cristão que já estava envolvido, que tem consciência da sua fé, não foi parar. Muita gente se desesperou, porque, como estou dizendo, tem essa mentalidade que a fé cristã se reduz à celebração da Eucaristia. Tem cristãos, né, Patrício? Só destacando aqui, em regiões do Brasil e do mundo, que participam da Eucaristia uma vez a cada 2, 3 anos. Então, assim, e isso faz com que eles sejam menos cristãos, menos igreja do que nós que participamos. Não é a quantidade de missa que a gente vai que realmente é importante. A missa, se você tem oportunidade de ir, ela é importantíssima. Você deve ir, faltar inclusive é até pecado. Mas o fato de não ter uma celebração eucarística não diminui a sua fé, o seu cristianismo, né? A sua experiência com Deus. Quando você fala que faltar da missa é pecado, Padre Willis, mas o bispo também ele pode facultar, né, essa questão da obrigação do fiel participar da missa, é o que ele coloca aí no ponto 6, né? As pessoas idosas, doentes, que fazem parte do grupo de risco, não deverão participar das celebrações presenciais, e sim acompanhar a transmissão por meio das redes sociais, pela TV, fazendo suas orações em casa. E aí no ponto 7, ele vem falando dessa situação, né? Concedemos aos fiéis, sobretudo aos idosos, doentes e aos que pertencem aos grupos de risco, a dispensa da obrigação prevista no cano 1247 do Código de Direito Canônico, referente ao dever espiritual de participar da Santa Missa aos domingos e demais dias de preceito, em conformidade com o cano 87, parágrafo 1º, que outorga ao bispo diocesano a autoridade de dispensar os fiéis das leis disciplinares universais e particulares em seu território. Então a orientação do Dom Emanuel é que as pessoas, né, que têm aí uma idade já mais avançada e estão dentro do grupo de risco, que não participem, né, das atividades religiosas nesse período. E aí fica claro pra gente, né, eu acho que o ouvinte está entendendo isso também, que quando tiver a possibilidade de se celebrar, quando for mais seguro, quando for mais assim, for mais coerente com a nossa fé, a possibilidade de celebrar, Padre Patrício, eu, Padre Valdir, Adilson, Diácono Erasmo, né? A gente não tem nenhuma dúvida de que vai celebrar, né? Eles, para falar com toda a sinceridade do meu coração, eu quero muito celebrar. Se eu pudesse, já estava celebrando com o povo. Eu quero celebrar com o povo, né? Mas aí vem essa pergunta, né? É coerente celebrar com o povo agora? É hora, né? Quantas pessoas vamos colocar dentro da igreja? A Ana Ferrari participando aqui com a gente também, ela disse assim: Carangola está em um momento difícil, acho que podemos esperar mais um pouco. É a opinião da Ana. E é baseado nisso, né, Ana, que a gente realmente também, olhando para as nossas realidades, a gente entendeu que não precisa de pressa. Eu creio, Padre Luiz, que a gente também não pode nivelar por baixo, como se diz a expressão, né? Não é porque o outro está fazendo, outras igrejas, outras paróquias, o comércio de forma geral, as festinhas dentro de casa que as pessoas fazem, não é por conta disso que a gente vai fazer também, né? Meio que nivelando por baixo, né? Eu penso que a responsabilidade é de todos nós, mas tem gente, como a gente disse, né, que às vezes não tem assim essa consciência, né? Tem muitas pessoas que estão rindo, abusando da pandemia, né? Mas depois pegou o coronavírus, viu que a situação é complicada, né? Quando a gente conversa, né, eu conversei mesmo com um rapaz de 24 anos que teve o Covid, e ele me falou assim, como que é difícil, como que realmente a sensação é ruim, como que ele teve medo, né, quando ele enfrentou, então, e tinha apenas 24 anos, né? Eu acho que é importante a gente destacar isso, né? Padre Luiz, para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo já esgotou também, eu ouço também, a gente vê algumas postagens, né, que pessoas falam assim, eu queria assistir a cura. Então nós precisamos de participar, né? Jesus cura, então não é hora de fugir da igreja. Isso seria, essa fé, não seria uma fé um pouco imatura, pouca reflexão teológica? E eu penso, né, que não há nada de errado na expressão que Jesus cura, né? O problema é que a gente só entende cura como cura física, como cura de doenças físicas, né? E para essas, inclusive,
Jesus deixou e deixa ainda hoje pessoas especializadas para isso. Eu acho que a cura, inclusive, Patrício, passa pela confiança no que o outro está dizendo a gente, né? Então, eu acho que é irresponsabilidade nossa não deixar os outros nos curar, ou não deixar os outros nos orientarem. Essa é uma doença de querer que Deus faça, né? Querer que Deus... Ontem o Evangelho, Pedro teve essa tentação. Ele falou assim: nunca te aconteça, Deus não vai permitir que isso aconteça. Aí Jesus fala para ele: olha, você é pedra de tropeço para mim. Afasta-se de mim, Satanás. Deus não vai permitir. Isso é palavra de Pedro, coisa que a gente tem escutado. Não, pode ir, Deus não vai permitir, Deus não vai deixar. E aí a gente coloca Deus numa situação muito difícil, né? Porque parece que Deus é ruim, porque tem tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo, tanta gente inclusive doente. De outras doenças, né? De outras coisas, né? Então por que Deus olharia agora só para o Covid, né? Por que Ele livraria a gente só do Covid-19? E sendo crítico mesmo a alguma situação que a gente tem na própria igreja, né? Por exemplo, missa de cura, né? Por que as missas de cura elas estão suspensas se é para curar? Então, pra gente pensar essa situação, porque às vezes a gente brinca com a fé do povo, né? Eu ouvi o Padre Zezinho, um post dele, né, dizendo: eu sou a favor das missas que curam, mas de missa de cura, não. Ele fala que toda missa cura, mas quando você determina que essa missa é missa, até porque, né, depende tanto da gente, a missa nos curar, né? Depende dessa abertura do ser humano. Então eu vejo que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Padre Willis, a gente ficaria por aqui um bom tempo, né? Mas a gente tem o nosso programa que ele tem as suas horas contadas. Só para fechar aqui, tem a participação do Geraldo. Bom dia, Padre Patrício. Não vejo a hora de batizar minha filha Manuela, né? Ele não vê a hora, né? Ele quer batizar. Mas mediante ao momento que está a Covid em Angola, não é o momento para voltarmos. Então, o Geraldo participando aqui com a gente. E eu acho importante, né, Patrício? Muito obrigado, Geraldo, pela sua participação. Geraldo está sempre ouvindo, ele disse que gosta muito Cantando Histórias. Um abraço pro Geraldo. Geraldo, liga aí no sábado que nós estamos aqui também, tá? O que eu acho importante, Patrícia, é que a gente acolhe com carinho todas as opiniões, né? Assim, eu mesmo recebi hoje pessoas que são a favor de voltar, que querem conversar sobre isso. E aqui, quando a gente partilha o que nós estamos partilhando, a gente não está afrontando a partilha dos nossos fiéis, nenhum, né? Várias pessoas já me mandaram esses questionamentos, mesmo antes do decreto. Então a gente não está afrontando nada disso. A gente quer partilhar, quer refletir para crescer nessa compreensão do porquê que essas decisões são tomadas, né? Padre Willis, a gente ficaria, como eu disse, até meio-dia. Mas vamos ficar por aqui. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Um abraço para os ouvintes do Cantando História. Valeu, Padre Willis. Cantando História. Valeu, Padre Willis.